últimos domingos temos falado sobre este tema que Jesus venceu. Ele venceu a morte e falámos sobre várias passagens onde Jesus operou um grande milagre que foi ressuscitar vidas que estavam já, algumas delas, no sepulcro. Falámos sobre a filha de Jairo, que ele ressuscitou, sobre aquele filho daquela viúva, que não sabemos o nome, sabemos que era da cidade de Naim, que ele interrompeu o cortejo fúnebre e ressuscitou aquele menino, devolveu à vida e devolveu à sua mãe, devolvendo também esperança. Também, talvez, das passagens mais conhecidas neste tema, a ressurreição de Lázaro, o seu amigo. Agora, todas essas pessoas que Jesus ressuscitou voltaram a morrer, não é? Voltaram a morrer. Aguardam agora a ressurreição do último dia. Jesus foi o primeiro que ressuscitou, venceu a morte e está vivo. O nosso Deus está vivo. Amém. Não há outro líder religioso, fundador de religião, seja ele quem for, que esteja vivo, que tenha ressuscitado. Jesus ressuscitou. E a sua ressurreição é a garantia também da minha e da tua vitória também sobre a morte. Porque nós também vamos vencer a morte. Há um texto na Bíblia que eu gostaria, não vamos ler todo, porque é muito comprido. É um capítulo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. São 58 versículos. 58 versículos que o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição. Nós vamos ler alguns versículos sobre esta vitória que nos é prometida e garantida por Jesus. E todos estes versículos nos falam desta grande vitória que Jesus teve e que Jesus nos promete e garante, a ressurreição. Ressuscitar ou ressurgir é voltar a viver, não é? É voltar a viver. E aqui está a diferença também entre aquilo que é o cristianismo verdadeiro e puro, bíblico, o Evangelho, e aquilo que são outras doutrinas e falsas doutrinas. Em 1 Coríntios 15, nós começamos por ler assim, logo no princípio. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos e por derradeiro de todos apareceu-me também a mim como a um abortivo. Antes de continuarmos, vamos só falar um pouquinho sobre esta primeira parte daquilo que Paulo está a dizer à igreja de Corinto. Irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja que perguntava muitas coisas, estava ainda com muitas dúvidas acerca de muitos assuntos. Ao mesmo tempo que isso acontecia, ela estava a ser também quase que influenciada e bombardeada com doutrinas falsas e havia muita confusão naquela igreja. Por isso nós vamos encontrar nesta carta de Paulo aos Coríntios, encontramos muitas vezes Paulo a responder às perguntas que foram feitas. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 7, ele dizer acerca do casamento. Então vai falar acerca do casamento. Acerca da carne sacrificada aos ídolos, comer ou não comer a carne. E ele vai... Portanto, eram
dá a ideia que eram perguntas que foram feitas, questões que foram levantadas e que ele, por carta, ia respondendo e ia tratando. E uma das questões que se levantou tem a ver precisamente com a ressurreição. Era uma novidade, aquilo que estava a ser anunciado. E os judeus, que tinham muita influência na igreja primitiva, estavam divididos sobre a ressurreição. Porque havia alguns que acreditavam na ressurreição e outros que não acreditavam. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Os saduceus, que era uma outra seita judaica, não acreditavam. Por isso é que às vezes questionavam Jesus sobre esse assunto. Houve uma vez até que foram ter com Jesus para ver se Jesus caía em alguma contradição ou em alguma armadilha e trouxeram a questão da ressurreição, dizendo, pegando na lei, a lei que dizia que quando uma mulher ficava viúva e o marido não tinha deixado descendência, que deveria casar com o parente mais próximo, era a chamada lei do remidor. O parente mais próximo podia ser o irmão, podia ser um tio ou um primo, mas aquele que mais próximo tinha essa responsabilidade de dar descendência para que a família pudesse, o nome da família pudesse continuar. Então eles chegaram perto de Jesus e perguntaram, olha, uma mulher que estava casada, o marido morreu, ficou viúva e não deixou descendência. Então o parente mais próximo, o irmão casou com ela, mas este também morreu. E também não deixou descendência. E o outro irmão também casou. 7 irmãos casaram com a mesma viúva, todos morreram. Eu, se fizesse parte desta família, não casava. Senão, se eu fosse o quinto, não. Então, mas esta foi a história que eles trouxeram. Tudo isto para quê? Para perguntar a Jesus, então, na ressurreição, qual vai ser o marido? E Jesus respondeu claramente, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Não há casamentos depois, não é? Não vai haver nem casamentos, nem filhos. Vai ser completamente diferente. Seremos como os anjos. Então, mas isto só para verem como havia esta questão da ressurreição que uns criam e outros não criam. O que Paulo está a dizer aqui à igreja é que a mensagem da ressurreição, a mensagem do Evangelho só é completa se ela incluir a ressurreição. Porque ela diz, este é o Evangelho que eu vos apresentei, que Jesus morreu, tal como estava escrito, que foi sepultado, como estava escrito, e que ressuscitou. E nós podemos ver isso no Velho Testamento. Os irmãos, se forem a Isaías 53, vão ver que a sua alma não ficou no sepulcro. Porquê? Porque anunciada estava desde o início a sua ressurreição. Mas também a ressurreição de todos aqueles que creem em Jesus. Então o que Paulo está aqui a dizer no princípio deste capítulo é a mensagem do Evangelho só é completa porque Jesus ressuscitou. E por isso ele vai dizer, se Jesus não ressuscitou, então a vossa fé está em vão, é vã. Ou seja, uma coisa vã é uma coisa que não tem fundamento, não tem onde se apoiar, não tem onde se firmar. Se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Não tem nenhuma base, nenhum fundamento. Se Jesus não ressuscitou, então o que é que nós estamos aqui a fazer? Não serve de nada. Ele diz no versículo 12, ora se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E mais, e diz o versículo a seguir, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos a dizer é mentira. Se Jesus não ressuscitou. Porque se os mortos, diz o versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a prova de que há ressurreição. E o Evangelho, sem esta parte, já não é Evangelho. Já não é Evangelho. Nós vamos celebrar em breve a Páscoa. Já foi aqui falado hoje, não é? Em abril celebraremos a Páscoa. Antes de celebrar a Páscoa,
Deixem-me dizer que em março, a partir do próximo domingo, estamos a celebrar o 59º aniversário da nossa igreja, não é? A igreja faz 59 anos aqui na parede. Então vamos celebrar. Mas a Páscoa nós celebramos o quê? A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. É isso que nós estamos a celebrar. É aquilo que nos garante a vitória. É que Jesus foi vencedor, Ele venceu a morte, Ele nos garante vitória também sobre a morte. Por isso, nós pregamos que Cristo ressuscitou. Porque se Cristo não ressuscitou, nós esperamos em Cristo em quê? Nas coisas desta vida? Se não há eternidade, se não há nada depois, é só para esta vida? 90 anos? 91? 100? É tão pouquinho. É mesmo pouco para aquilo que Deus quer para nós. O Senhor Jesus sacrificou-se na cruz para nos dar vida eterna. Não apenas 50 anos de vida, que mesmo assim ainda é atribulada. Ou o crente já não tem tribulações? Tem. Mas vai deixar de ter quando Cristo voltar. Por isso, se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, vejam o que diz o versículo 19. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas Cristo ressuscitou, diz o versículo 20. E o versículo 20 diz, agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim, como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Todos morremos em Adão. Adão trouxe a morte ao mundo. O pecado que Adão fez entrar no mundo, Adão e Eva, esse pecado trouxe uma doença hereditária. Ainda hoje na escola dominical eu falava sobre isso. Trouxe uma doença hereditária. Nós todos nascemos com essa doença. Chama-se pecado. Todos somos pecadores. Até o João, que estava aqui com uma carinha de inocente agora no meu colo, há pouco tempo, não é? Quando fizemos a dedicação e a apresentação do João, mesmo ele, com 6 meses, já é pecador, é? A Bíblia diz que em pecado me concebeu minha mãe, não é? Nós somos pecadores. Nascemos já com esta doença hereditária. E, como uma doença hereditária, ou a tratamos e cuidamos para que ela não se vá espalhando cada vez mais, aumentando, ou não fazemos nada e ela vai fazendo estragos. E é isso que acontece. Nós somos pecadores porque nascemos pecadores e somos pecadores porque pecamos. Não é só porque nascemos. É muito fácil dizer a culpa foi do Adão. É do Adão e é minha e tua. Porque os meus erros não é o Adão que os está a cometer, sou eu. E o pecado, o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. O que se recebe em pagamento pelo pecado é a morte. Mas também diz lá em Romanos 6, 23, que o dom gratuito de Deus, aquilo que Deus nos dá de graça, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esta vida eterna significa que mesmo morrendo, é apenas um sono. Não é? Por isso é que a expressão muitas vezes é usada, os que dormem em Cristo. É como se estivéssemos a dormir, depois acordamos. Mesmo morrendo, a Bíblia nos diz que o Senhor nos garante vida eterna. Isso passa pela ressurreição. O versículo 23 diz, o versículo 22 diz, todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, todos receberão vida. E depois diz no versículo 23, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Ele foi o primeiro que ressuscitou e que jamais voltou a morrer. Porque todos os outros que vemos exemplos na Bíblia de pessoas que foram ressuscitadas, mas elas morreram e estão mortas hoje. Na presença de Deus se foram fiéis, no inferno se foram infiéis. Agora, o único que não voltou a morrer, o único que recebeu um corpo glorioso depois da sua morte e da sua ressurreição, foi Jesus, mostrando como seria o nosso.
Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim. Nós não temos tempo para olhar todo o capítulo, mas os irmãos lerem este capítulo vão perceber como é que vai acontecer. Quando Jesus voltar, quando a trombeta tocar e Ele vier, os mortos ressuscitarão. Todos os nossos irmãos que já faleceram, irmãos em Cristo, que já faleceram, não importa se foi no século passado ou no outro, ou aqueles que no primeiro século, todos esses ressuscitarão. E diz aqui neste texto que vão receber um corpo glorioso, um corpo incorruptível, um corpo que não vai ter mais essas dores de cabeça, essas dores nas costas, essas dores nas mãos ou nos pés. Um corpo que não vai ter mais cancro, não vai ter mais nada, porque será um corpo incorruptível, onde não entra corrupção, não entra doença, não entra dor. Esse corpo nos será dado a todos aqueles que são de Cristo. E é aí que o texto nos diz, no versículo 54, porque eu tenho que passar para o fim, versículo 54, quando isso acontecer, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Essas palavras estão em Isaías, escritas no capítulo 25, no versículo 8. A morte será tragada para sempre, dizia o profeta Isaías. E ela foi tragada, foi desfeita, foi aniquilada. Onde está, diz o versículo 55, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, podemos estar doentes e, pela ordem natural das coisas, a não ser que Cristo volte antes, e este capítulo fala nisso também, se Jesus voltar antes do irmão ou eu morrermos, o que diz aqui é que os mortos ressuscitarão. E nesse dia em que Jesus voltar, se estivermos vivos, num abrir e fechar de olhos, o nosso corpo será transformado. Passará de corpo corruptível, carnal, para corpo glorioso. Eu não sei como é esse corpo, mas deve ser maravilhoso. Imagino um corpo semelhante àquele que os discípulos viram quando Jesus lá no monte se transfigurou. Um corpo que levou a que Jesus passasse pelas paredes e aparecesse no meio dos seus discípulos depois de ter ressuscitado e ter dito: paz seja convosco. E eles ficaram muito admirados com o que estava a acontecer. Não sei como vai ser. Sei que vai ser glorioso, diz a Bíblia. E aí nós vamos dizer para a morte: onde está, ó morte, a tua vitória? Eu venci a morte. Porquê? Porque fui eu? Não, porque o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que deu a sua vida na cruz por mim, Ele venceu a morte. E porque Ele venceu, eu serei também vencedor. Irmãos, só receberá este corpo glorioso aquele que confessa Jesus como o seu único e todo suficiente Salvador. Tens tu a certeza de que se morreres hoje, vais um dia ressuscitar com Cristo? Viver na glória? Viver na sua presença, no paraíso? Tens essa certeza? Não posso ter. Podes. A Bíblia diz que se tu creres em Cristo Jesus, se lhe entregares o teu coração arrependido,
O que Ele faz é dar-te vida e vida eterna. Vida com abundância não é a vida cheia de riquezas, é a vida que nunca mais acaba. É vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, diz em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Crês tu nisto? Se tu crês, terás a vida eterna. A Bíblia fala de outra ressurreição. É aquela que fala ali depois virá o fim. No livro de Apocalipse é-nos dito, bem-aventurado o que tem parte nesta ressurreição, porque sobre ele não haverá, ou ele não passará pela segunda morte. E a segunda morte é o lançamento no inferno para todo o sempre, longe de Deus e separado de Deus. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Crês tu em Jesus? E só em Jesus. Não é na Igreja Batista. Não é nesta ou naquela religião. Religião não salva ninguém. Igrejas não salvam ninguém. Pessoas não salvam ninguém. O único que é apresentado como Salvador é Jesus. O único que foi à cruz por nós, Jesus. O único que ressuscitou, Jesus. Não foi Maria, não foram os santos, não foram os pastores, não foram os padres, não foi ninguém. Foi Jesus. Por isso é que Ele é o nosso único Salvador. Foi Ele que deu a sua vida por nós, foi Ele que ressuscitou por nós, é Ele que voltará um dia, garantindo-nos a nós a vitória eterna. Onde está, ó morte, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, Paulo faz aqui uma conclusão no versículo 58. Ele diz, se a ressurreição faz parte do Evangelho, da Boa Nova, pregar a Cristo sem pregar que Ele ressuscitou e que está vivo, não é Evangelho. Ele está vivo. Há provas disso. Eu não tive tempo para falar sobre isso. Mas Paulo fala ali que Ele foi visto uma vez só por mais de 500 pessoas. Então há testemunhos. Testemunhas oculares acerca da ressurreição de Jesus. E Paulo até diz, muitos deles ainda estão vivos. Se quiserem podem lá perguntar. Ele não diz esta parte, acrescentei eu, mas era isso que ele queria dizer. Muitos deles ainda estão vivos. Ainda vivem. Não é uma história inventada. Não é um mito. É uma realidade. Essa realidade é testemunhada até por historiadores, como Flávio Josefo, que era um historiador judeu, que nem sequer era cristão, e fala da ressurreição de Jesus. Que é daquele tempo. Historiador do primeiro século. É um facto. É uma garantia. Que nos é dada na palavra de Deus. Que Jesus está vivo, venceu a morte. E como esta palavra é fiel e não mente, porque Ele vive, eu viverei também. Porque Ele ressuscitou, eu ressuscitarei. Porque Ele garante a cada um de nós a vitória sobre a morte. Portanto, diz o versículo 58, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se é verdade que Jesus ressuscitou, se é verdade que eu creio que vou ressuscitar, se é verdade que Ele um dia voltará e me levará com Ele para estarmos juntos por toda a eternidade, então agora, meus irmãos, cabe-nos a nós ficarmos firmes nesta confiança, nesta certeza. Muitos poderão vir dizer, isso é mito, isso é história, isso é lenda. Ainda acreditas nisso? Muitos poderão vir a rir de ti. Alguns vão apresentar alternativas, como por exemplo a reencarnação. Não, nós morremos, mas depois voltamos a nascer noutro ser, noutra pessoa, noutra vida. Alguns falam nas vidas antigas. Irmãos, isso é diabólico, nem sequer é da Bíblia, nem sequer é da palavra de Deus. É diabólico. O que é bíblico é que tu, como dizem Hebreus, ao homem está ordenado morrer uma vez. Uma vez.
Depois disso vem o juízo. Não é uma, nem duas, nem três. É uma. E é agora nesta vida que nós temos que ajustar as nossas contas com Deus para podermos estar com Ele por toda a eternidade. E temos que ficar firmes nesta convicção. Firmes na palavra de Deus. Constantes na nossa fé. Constantes no serviço. E diz muito mais do que constantes. Diz sempre abundantes na obra do Senhor. Se tu esperas e se tu crês nisto, então tu entregas-te a servir ao Senhor. Servindo a Deus na sua obra. Porque o teu trabalho não vai ser vão. E será recompensado. Então, meus irmãos, aquele que nele tem esta esperança, diz o apóstolo Paulo, prepara-se para a vinda de Jesus. Purifica-se a si mesmo. Diz em 1 João 3,3. Não é o Paulo, é João. 1 João 3,3. E eu quero vos dizer, irmãos, que se hoje está aqui alguém que não tem esta certeza, é hoje o dia em que deve dizer: Senhor Jesus, salva a minha vida. Salva a minha alma. Por isso eu te confesso o meu pecado e te aceito como meu Senhor, como o meu único Senhor e Salvador. Se tu disseres isto hoje a Jesus, Ele entrará no teu coração, na tua vida, vai dar-te o seu Santo Espírito que habitará em ti e te convencerá de todas estas coisas e te ensinará todas estas coisas. Basta que tu digas: Senhor Jesus, vem ao meu coração. Dá-me vida e vida abundante. E a partir daí poderás ter a certeza da vida eterna. Se tu já fizeste isso, mas tens andado desviado dele, ou talvez apático na tua fé, sem servir ao Senhor, um dia Ele chegará. E a Bíblia nos diz que Ele vai dizer a alguns: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. O que é que Ele vai dizer de ti? A vitória sobre a morte está-nos garantida. É garantida a todos nós que cremos em Cristo Jesus. Agora é necessário que cada um de nós viva em conformidade com essa esperança. Que o Senhor vos abençoe.